cuidar dos cuidados. A Organização Mundial de Saúde alerta que essa cepa Delta é mais contagiosa e mais perigosa do que o vírus que deu início a essa pandemia. Isso não é brincadeira. Então nós não podemos ser estúpidos e achar que isso é uma gripezinha, é uma bobagem. Não, isso é coisa séria. Nós estamos vendo aí as Olimpíadas e muitos atletas competindo com máscara o tempo todo. O risco que se corre de pegar uma doença dessa e morrer. Então nós não sabemos como é que o nosso corpo vai reagir. Tem gente que não sente nada. E tem gente que assim que pega o vírus já vai direto para o hospital e é entubado. E alguns não voltam mais. Então não é para descuidar. O uso de máscara é obrigatório. Higienizar as mãos, principalmente com água e sabão. Tomemos os devidos cuidados. Essa cepa Delta ainda vai matar muita gente. Porque em muitos lugares as pessoas estão agindo como se a pandemia já estivesse acabado. Infelizmente ainda não acabou. Essa máscara nós teremos que usá-la ainda muito tempo. Se tem alguém que pensa que não precisa mais da máscara, está enganado. Então mesmo depois que acabar a pandemia, o vírus vai continuar. E é preciso tomar todos os cuidados. Mas toquei nesse assunto porque eu fico muito feliz em ver a igreja com mais pessoas. Então sejam todos muito bem-vindos a essa nossa celebração. E se Deus quiser, daqui a pouco nós poderemos voltar à nossa vida normal. Que Deus venha em nosso socorro. Na liturgia da palavra deste domingo, nós continuamos com o tema do alimento. Na primeira proclamação, nós vimos o profeta Elias caminhando, cansa e como que se entrega à exaustão. Cansado de caminhar. Uma região desértica. E já sem forças. Ele não consegue mais caminhar. E desfalece. E Deus lhe manda o alimento, porque Deus diz por meio do anjo: você ainda tem uma grande missão para fazer. Então ele não podia morrer. E estava precisando de alimento. E Deus o alimenta, para que ele possa continuar a caminhar e a realizar a sua missão. No Evangelho, Jesus fala que ele é o alimento descido do céu. Nós precisamos do alimento para viver. A força que nós temos vem dos alimentos. Esses alimentos são necessários para nutrir o nosso corpo e para nos dar força, para nós vivermos. Quando a gente trabalha em regiões pobres, eu já tive a oportunidade de dar catequese para criança, e criança que ia para a catequese sem almoço. E dizia: tio, eu estou com fome. E a criança não consegue prestar atenção. Aqui na missa com as crianças, que por enquanto estão suspensas devido a essa pandemia, eu faço perguntas para elas sobre a historinha, o evangelho que foi narrado. A resposta é imediata. Quando eu pergunto qual é o personagem principal, elas dizem certíssimo. Sinal de que são alimentadas, nutridas. Então você percebe logo
quando uma criança é bem alimentada, quando ela é nutrida. A inteligência se desenvolve. Nós precisamos do alimento. Hoje em dia, está cada vez mais em voga uma medicina preventiva. Uma medicina que vem ao nosso encontro para evitar doenças. E, nesse sentido, a medicina, ela vai se utilizar dos diagnósticos que vêm dos exames. Exame de sangue e outros exames que os médicos pedem para ver como está a nossa saúde. Neste sentido, se desenvolveu muito nos últimos tempos a nutrologia, um ramo da medicina ligado ao nosso comportamento alimentar. O nutrólogo, vendo o nosso exame de sangue, ele vai saber como que a gente está. Se está bem alimentado, se não está alimentado. Porque às vezes nós não estamos nos sentindo bem devido a uma alimentação que não está correta. E ele vai dizer o que é que está faltando e como deve ser a nossa alimentação. E eu recomendo a todos o uso de uma medicina preventiva para evitar uma medicina que venha para tirar uma doença já em estado crônico. Então o nutrólogo vai ver o que está faltando para você. E ele vai dizer: você tem que cortar carboidrato. O seu triglicerídeo está alto demais. Então ele vai dizer como que deve ser a nossa alimentação. E aqui eu faço uma advertência. Se o médico diz, corta gordura, é para cortar gordura, gente. Isso não é brincadeira. Ora, se nós aceitamos no campo físico as orientações da ciência, por que nós não aceitamos no campo espiritual a orientação de Deus? Porque nós não somos só um corpo. Nós somos uma alma espiritual. E assim como nós precisamos do alimento físico, nós precisamos de Deus. E é isso que Jesus está nos dizendo: eu sou o alimento vivo descido do céu. Eu que alimento você espiritualmente. Quem come do meu corpo, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Não morrerá jamais. Fica sem comer para você ver o que te acontece. Você morre. Debilita o corpo. Mas nós não sabemos o que é fome física. Nós fazemos parte de um grupo da sociedade que tem comida todos os dias. Nós não sabemos o que é fome. Agora, por que é que nós nos afastamos de Deus? Por que é que nós nos afastamos da Eucaristia, que é alimento espiritual? O que acontece é o seguinte: se eu fico sem um alimento espiritual, eu morro espiritualmente. A nossa sociedade dá sinais de que está doente espiritualmente. Pelo número de dependentes de droga, pessoas frustradas,
que querem esconder os seus problemas. E vão esconder esses problemas se entorpecendo, como uma avestruz que coloca a cabeça no buraco, pensando que assim está livre do perigo. Não adianta colocar a cabeça no buraco, o problema continua. Pela quantidade de pessoas que se matam, pelo número de feminicídio, pelos abusos com menores, uma sociedade que está doente. Aí você vai dizer que não precisa de Deus? Que você não precisa da Eucaristia? Eucaristia é alimento. E sem alimento eu fico sem força. Então, sem Eucaristia eu não tenho força para fazer o bem que eu devo fazer. Deus nos guia, Deus nos sustenta pela força que vem da Eucaristia. E aqui eu compreendo o drama de muitos católicos, que nesse tempo de pandemia ficaram afastados da Eucaristia, afastados do alimento que nos sustenta espiritualmente. Então não venha dizer, eu não preciso da missa. Você é gente, você é ser humano, e ser humano é corpo e alma. Então você precisa de Deus, você precisa de Jesus Cristo. E o alimento que Jesus deixou para nós é o seu corpo e o seu sangue. O seu corpo entregue por nós, o seu sangue derramado por nós. E é a Eucaristia que nos fortalece nessa caminhada até a vida eterna, para onde nós estamos nos dirigindo. Então, se você tem muito tempo que está sem Eucaristia, procure se reaproximar de Deus. Se reaproxime da Eucaristia. É um alimento dado de graça. Alimento que o Filho de Deus, descido do céu, trouxe para nós e que nos conduz à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em